Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição. E para mim é uma alegria estar aqui junto com vocês, podendo compartilhar e também ser abençoado por Deus por meio desse estudo tão maravilhoso. Nós estamos aí durante esse trimestre, esse último trimestre do ano, estudando ali os temas que permeiam o Evangelho de João. Nós já estamos na 5ª semana desse estudo e tem sido uma experiência maravilhosa. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve. Sabe por quê? Porque aqui nós estudamos a palavra de Deus. E todo dia tem um tema novo, tem um estudo novo. E com certeza, de alguma forma, o nosso Deus vai abençoar a mim e a você se permanecermos no estudo da palavra. Tá certo? Deixa também teu gostei, teu like, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. Tá bom? Nessa ocasião, eu quero te convidar a, junto a mim, buscarmos a presença de Deus em oração e logo em seguida meditarmos no estudo de hoje. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Dá-nos a Tua bendita paz, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. Estamos quase terminando o mês de outubro. O tempo está passando ligeiro demais, não é? O tema do nosso estudo de hoje é a mulher junto ao poço. Vamos dar continuidade, ao contexto da semana a qual nós estamos estudando, que é exatamente os testemunhos que foram dados ali no local samaritano, acerca de Jesus. E o contexto bíblico que foi apresentado no nosso estudo está ali no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 7 ao 15. Então diz assim, Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Olha que texto interessante. Tem alguns pontos bastante importantes aqui que vale a nossa reflexão e a nossa meditação. Então, o primeiro ponto que eu separei diz assim, O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. Veja que quando Jesus tem aquele encontro com aquela mulher, ele faz um pedido para ela. E de acordo com o contexto, é um pedido bastante inusitado. Ele pediu água. Jesus estava com sede. Só que a mulher olhou para Jesus e viu que ele era judeu e disse, não, essa conta não fecha, não bate. Não pode. O samaritano está aqui se relacionando com um judeu, conversando, servindo um ao outro, se ajudando mutuamente. Não, essa conta está errada. Tem alguma coisa por trás, alguma coisa errada. E aí, por conta disso, por conta desse ódio, desse rancor que havia ali entre os dois contextos, de samaritanos e judeus, a mulher não conseguiu, foi impedida de prestar o favor a Jesus. E aí continua dizendo o seguinte, o Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração. E com um tato nascido no amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, a confiança gera
confiança. Veja que Jesus poderia já chegar para ela e pregando: olha, eu tenho a água da vida, essa água vai jorrar, essa água você nunca mais terá sede, é água para a eternidade e tal. Jesus já poderia chegar oferecendo. Mas Jesus sabia que, por conta do contexto, da carga emocional que havia entre os samaritanos e judeus, talvez essa não fosse a melhor abordagem. Poderia parecer meio que presunçoso da parte de Jesus. Então, ao invés de Jesus já chegar oferecendo o auxílio, a ajuda, Jesus utilizou uma outra abordagem de pedir. E você sabe que a posição de quem pede ajuda é uma posição delicada. É uma posição que você está numa situação meio que desfavorável, né? Uma situação delicada. De tipo, está à mercê da bondade da outra pessoa de lhe ajudar ou não. Jesus se colocou nessa situação, simplesmente para demonstrar duas coisas. A primeira coisa, que ele amava aquela mulher. Ou seja, ele se rebaixou, ele se diminuiu, simplesmente para demonstrar o amor do Pai, o amor divino para aquela mulher. Segundo ponto, Jesus, ele teve paciência com o contexto, com a carga emocional. Ao invés de ele ignorar, não, ele levou em consideração sim o histórico. Ele respeitou, né? E isso nos ensina tanto. Porque muitas vezes falta exatamente isso. A empatia de saber lidar com a situação do próximo. Mesmo que seja uma situação inútil, mesmo que seja uma situação sem sentido, mesmo que não exista o porquê de entender aquela situação. Mas o simples fato de você respeitar, você saber lidar com aquilo, fala muito ao seu respeito. E Jesus tratou tudo isso simplesmente pedindo água para beber. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, assim como aconteceu no encontro com Nicodemos, Jesus sabe o que está no coração das pessoas. Em resposta à surpresa da mulher pelo fato de um judeu pedir um favor a uma samaritana, Jesus foi direto ao ponto. Jesus não ficou debatendo, Jesus não ficou tentando provar, Jesus não tentou se explicar. Às vezes a gente tem perdido muito tempo se explicando. Não, Jesus não explicou por que um judeu estava pedindo a um samaritano água para beber. Jesus foi direto ao ponto, dizendo: olha, filho, eu sei qual é a tua realidade. Eu sei qual é a tua verdadeira necessidade. Eu sei o que se passa no teu coração. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho o que você tanto precisa. Eu tenho aquilo que tanto você anseia. Você veio buscar água. Você veio no horário de meio-dia. Você veio nesse sol quente, quando não tem ninguém, porque você não quer ser vista, você não quer ser notada, você quer excluir a sua presença entre a sociedade. Deixa eu te dizer, eu tenho uma água que vai jorrar dentro de você. Uma água que não vai mais provocar em você a necessidade de sede. Essa água é a água da vida eterna. Eu tenho a solução dos seus problemas. É tão bom quando alguém chega com a solução dos nossos problemas, né? Pois deixa eu te dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem a solução certa e perfeita para o seu, para o meu, para o nosso problema, de forma particular e individual. Por quê? Porque ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que passa dentro dos nossos pensamentos, dos nossos anseios, dos nossos medos, os motivos pelo qual às vezes nós ficamos ansiosos. Ele sabe tudo isso. E aí continua, o outro ponto diz assim, a resposta da mulher foi semelhante à de Nicodemos, que no contexto do novo nascimento perguntou: como pode ser isso? A samaritana disse: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Veja que os dois contextos, tanto de Nicodemos quanto da mulher, eles levaram para um prisma literal. Nicodemos diz: oxe, eu posso voltar para o ventre da minha mãe e eu já sendo velho? Ou seja, ele levou para a literalidade. A mulher do mesmo jeito. A mulher olhou para Jesus e disse: oxe, tu acabou de pedir água. Tu não tem nem como tirar a água. O poço é fundo. Como é que tu vai me dar uma água que vai durar a vida eterna? Como é que tu vai me dar aquilo que vai resolver os meus problemas, se nem tu mesmo consegue matar a tua própria sede? Bem, na verdade, Jesus não estava falando da água, daquele tipo de água. Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Algo semelhante ao que ele falou para Nicodemos.
Jesus estava falando de uma conversão de vida. Por que aquela mulher estava indo buscar água num poço tão distante de sua cidade? Porque aquele poço era mais próximo da cidade de Siquém do que da cidade de Sicar, que era de onde aquela mulher pertencia. Por que ela andava mais quilômetros para poder pegar água daquele poço? Por que ela ia no horário de meio-dia? Jesus estava oferecendo para ela não simplesmente algo que fosse matar a sua sede, vamos dizer assim, a sede de necessidade básica. Mas Jesus estava oferecendo para ela uma oportunidade de mudar de vida. Uma oportunidade de conversão do tipo, você não vai mais precisar passar por isso, porque você vai voltar e ser restaurada à sociedade. O que eu quero te oferecer é uma nova vida, e uma nova vida em Jesus. O processo da conversão é lindo, gente. Você que tem acesso a alguns testemunhos, você fica maravilhado com o poder de Deus, agindo na vida das pessoas e fazendo, de fato, novas criaturas, novas homens e mulheres. Somente o poder de Deus tem esse poder e essa capacidade. Pessoas que viviam, podemos dizer assim, tão dissoluto, tão arredio, tão... eu não sei nem dizer quais são as palavras. Mas talvez você conheça alguém assim. E que quando essa pessoa teve um encontro com Jesus, quando essa pessoa entregou a sua vida a Jesus, ela de fato se tornou uma fonte a jorrar. Ou seja, ela se converteu, ela mudou de vida. E era sobre isso que Jesus estava falando. Um outro ponto, e um outro contexto que foi mencionado aqui, é saber qual era a origem, né, qual era a base que Jesus estava utilizando ao falar dessa água que ele estava oferecendo à mulher. E aí foi apresentado dois contextos. A lição trouxe aqui o contexto de Jeremias, capítulo 2, verso 13, que diz assim, ó: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O que é que esse contexto está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que as pessoas deixaram de depender de Deus, a fonte da água viva. As pessoas passaram a se confiar em si mesmas. Procuraram meios de autossubsistência, quando só existe vida na fonte certa, na fonte eterna, que é o nosso Senhor. O povo apresentado aqui dentro do contexto de Jeremias era o povo de Israel. Ao invés de buscar a Deus, ao invés de se confortar em Deus, ao invés de esperar em Deus, procuraram esperar em pessoas, nas soluções humanas, nos meios terrenos, nas esperanças passageiras. E isso foi comparado pelo profeta Jeremias como cisternas rachadas que não retêm água. O outro contexto foi Zacarias, capítulo 14, verso 8. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Ou seja, águas a jorrar na origem da cidade de Deus. Porém, águas que estão indo para locais que não vão, vamos dizer assim, agregar em nada. Vão para um local que não pode ser aproveitado, o mar. Acho que eu nunca vi, e você também não conhece ninguém, que já bebeu água do mar. Não é a água de se beber. Águas que correm para o mar, vai para um rumo inútil. E aí, com base nesses dois contextos, eu separei o seguinte ponto. A água é necessária para a vida. Os seres humanos não conseguem existir sem ela. Portanto, a água também pode ser uma ilustração poderosa e apropriada da vida eterna. Em outras palavras, não somente aquela mulher samaritana precisava e ansiava por aquela água que Jesus ofereceu, mas eu e você também, que estamos hoje aqui. Por mais que na nossa geladeira tenha água para beber, por mais que nós andemos com a garrafinha para onde quer que a gente for, eu e você ainda precisamos dessa água verdadeira, essa água viva, essa água que pode jorrar dentro de mim e de você. Em outras palavras, nós precisamos da salvação, que somente e por meio de Jesus pode ser alcançada. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Que o Papai do Céu continue abençoando a mim e a você e que Ele continue nos conduzindo para momentos como esse. E claro, que você possa voltar amanhã
porque amanhã ainda tem estudo, amanhã tem bênção para mim e para você. Tá certo? Foi um prazer estudar a lição com você. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.